Muito boa noite, prezados alunos. Vamos começar um novo estágio em cirurgia plástica. O nosso estágio, apesar de ser dado em sala de aula, vocês vão ver que a praticidade é muito grande e vocês vão se deparar com casos que vocês vão encontrar na sua vida real e vocês vão ter conduta, vocês vão aprender a ter conduta para resolver todos esses casos. A nossa primeira aula será de fratura de nariz, como está aqui no nosso quadro. Vejam só, quando você está dando seu primeiro plantão no pronto-socorro e que você tem o azar de chegar no paciente desse jeito para vocês, vocês fatalmente não vão saber o que fazer. Então, quando você não sabe, aconselhamos seguir as normas que você aprendeu, não mudar a sua rotina, e isso vai ser o seu sucesso para toda a sua vida como médico após a faculdade. Então, primeiro ponto, fazer o ABCD do trauma. Segundo ponto, fazer um exame físico, uma história muito bem feita, vendo desde os antecedentes até tudo. E um exame físico o melhor possível, complementar as suas dúvidas com exames complementares, por isso que chamam complementares, para ter uma certeza que o seu diagnóstico está correto, e após tudo isso, você vai chegar num diagnóstico, e esse diagnóstico vai te levar a um tratamento. Esse tratamento pode ser clínico, que pode ser feito em casa, ou pode, nesse caso nosso, ser feito de emergência, ou uma urgência relativa, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, para a fratura de nariz, o mais importante é se o paciente chegar sangrando vultuosamente, que não é o caso do nosso amigo aqui, está com pequena secreção sanguinolenta saindo, mas às vezes você pega um caso com muito sangue, o cara vem com uma toalha e não para de sangrar, então você tem que usar primeiro o ABCD. Primeira coisa, vamos bloquear o sangramento, fazendo o quê? Você vai pegar um dedo de luva e colocar dentro dele duas gases, e você vai enfiar pela narina até o final do osso. Isso vai fazer uma compressão e vai fazer com que o vaso sangrante pare de sangrar. A mesma coisa do outro lado, vai pegar o mesmo dedo de luva com 2 ou 3 gases dentro e enfiar do outro lado, até lá em cima, e vai deixar aí até cessar o sangramento. Cessou o sangramento, você vai fazer sua história, seu exame físico, exame complementar. Correto? Na história, o que é importante ter? A história é importantíssimo. Quanto tempo faz que aconteceu isso com o senhor? Aí ele vai falar, olha, eu estava jogando bola e levei um chute, fazem 2 horas. O tempo é importantíssimo para a gente. Segunda coisa importantíssima, tem que ter uma história de trauma, porque existem várias coisas que fazem o nariz sangrar que não é trauma. Por exemplo, uma criança, quando está esse tempo seco, ela sangra pelo nariz, não é trauma. O paciente velho, que tem pressão alta, hipertensão arterial, o que ele faz? Ele sangra pelo nariz com um mecanismo de compensação, e não é trauma. O paciente que é hemofílico, como eram os reis da França, como eram os czares da Rússia, sangravam por quê? Por hemofilia, e não paravam de sangrar e acabavam morrendo. Então o sangramento nasal era o sinal da hemofilia. E que outras coisas podem fazer sangrar que não é o trauma? O paciente que usa remédios para tratamento pós um infarto cardíaco, como clopidogrel, brilinta, aspirina, então se ele tomar isso daí, ele pode estar sangrando, que não é um caso propriamente do nariz. Então pode sangrar até outras partes do corpo.
Segunda coisa que você pode ter, paciente idoso que faz uso de ginkgo biloba, ginseng, pode ter esse sangramento também. Você pode ter sangramento devido a quê também? A um câncer que o cara tem dentro do nariz e inventou de sangrar nesse momento. Pegou um vaso grande e está sangrando, sangrando, sangrando. Então tudo isso tem que ser feito muito bem avaliado na sua história. Ver os antecedentes do paciente, que medicação está usando. Uma outra medicação que nós deixamos passar é o que? A varfarina. A varfarina faz sangrar também, se for tomada numa dose que não é a recomendada. Então tudo isso tem que ser bem investigado. Após isso, você vai fazer a sua inspeção, olhando se há um desvio do nariz, olhando se há um desvio do septo e localizando a incidência do trauma. Foi aqui, ó, o trauma bateu aqui, entortou todo esse osso, entortou o septo, entortou o osso do outro lado. Então o que você vê? Você vê uma concavidade desse lado e uma convexidade desse outro, correto? Pelo trauma. Muito bem. E aí você vai com um rinoscópio, um otoscópio, ou se não uma lanterninha mesmo, ver se tem algum hematoma aqui no septo. Se tiver um hematoma no septo, você perfura esse septo e faz um tamponamento. Para quê? Para que não ocorra hematoma de septo, que depois pode até furar o septo ou fazer uma condrite nesse septo. Muito bem. Feito tudo isso, você vai pegar e vai levar esse paciente para fazer ou um raio-x para confirmar seu diagnóstico, ou uma tomografia se você tiver em mãos, que é muito difícil, é mais fácil o raio-x, ou uma ressonância se você necessitar. O raio-x é mais comum, e o raio-x normalmente é as incidências PA, perfil e Vatters, que vão te dar certeza se houve uma fratura. Você concluiu que esse paciente tem uma fratura, ele não está sangrando, você tirou o tampão, parou o sangramento. Ele pode ir para casa? Pode. Mesmo estando o nariz torto desse jeito? Sim. Você manda ele para casa, pede para ele colocar gelo, certo? E você vai pedir para ele fazer todos os exames para você operá-lo em torno do 5º dia, porque o edema já dissipou e você vai ter uma melhor condição cirúrgica, além dos exames que vão te dar uma segurança que ele não vai ter complicação nenhuma durante o ato anestésico cirúrgico que possa vir comprometer a vida desse paciente. Correto? Muito bem. Então, de feito tudo isso, nós podemos operar esse paciente. Então, como um caso emergencial, está sangrando muito, muito, não para, você tem que pegar e levar ele sendo cirúrgico, sem exame, sem nada. Depois, você pode, no caso que está estável, você pode mandar para casa, que aí vai ser uma cirurgia já com uma urgência relativa. E você pode ver que esse nariz não está tão danificado, você pede só exames e vê se você precisa operar eletivamente. Importante é não deixar passar de 10 dias, porque senão os ossos do nariz soldam e você tem que esperar 6 meses para reoperar novamente o paciente. Então, fazendo um resumo de tudo, nós vamos ver agora as principais coisas, repetir as principais coisas que você tem que ter em sua mente. Primeiro, fazendo uma revisão da anatomia do nariz, nós temos aqui, o nariz tem 2 aberturas e separada por um septo que vem desde o osso nasal, passa pelas cartilagens triangulares e chega aqui nas cartilagens alares. Você tirando a musculatura, você vai ver o osso nasal, a cartilagem triangular e a cartilagem alar. Levantando, olhando num outro ângulo, você vai ver o que? A cartilagem alar, que são essas aqui em forma de L, ó. Essa parte aqui é a parte medial que está aqui, essa parte é a parte lateral que está aqui. E no meio delas tem o septo, que começa aqui embaixo e ele progride até aqui o final, sendo que aqui é uma parte cartilaginosa do septo e aqui uma parte óssea.
Vendo no outro ângulo, nós vamos ter o que aqui, ó? Cartilagem alar, tem a forma de um L, uma das cartilagens triangulares e aqui um dos ossos nasais. Os ossos nasais são dois, um do lado direito e um do lado esquerdo, que se fundem nessa linha que você vê aqui, que é uma linha mais espessa, chamada osso próprio do nariz. A cartilagens triangulares são duas, que se fundem aqui no meio, e a cartilagem alar, ela não se funde, ela tem um septo separando uma da outra. Vocês veem aqui num corte, onde você vai ver aqui, ó, a entrada do nariz. Aqui você vai ver o corneto inferior, corneto médio e corneto superior. Essa visão é muito importante, porque vai mostrar que aqui, ó, todo sangramento que vier aqui, ele vai para o cavo. Todo o ar que você respira e vem para cá, ele vai para o seio frontal. E todo o ar que você respira aqui vai para o seio esfenoidal e seio etimoidal. O grande problema de uma fratura ser muito grave é que ela pode lesar toda essa estrutura, lesando aqui, ó, e lesando aqui, lesando o nosso esfenoide. E isso vai fazer o que? Vai fazer escorrer o líquor por aqui, esse líquor vai cair por aqui e pode levar o paciente a ter uma meningite. Então, revisando a anatomia, o osso nasal, o nariz, ele se comunica superiormente com o seio frontal, anteriormente com o meio externo, inferiormente com os ossos palatinos e com o vômer, e posteriormente com o quê? Posteriormente com o esfenoide, etimoide, e aqui é o grande perigo. Se quebrar aqui, vocês já sabem que é a principal complicação, vai morrer de meningite. Vendo um esqueleto totalmente sem osso, o que você vê? Osso nasal de um lado, osso nasal do outro, fundido no meio, tendo o osso próprio do nariz. Aqui nós temos a parte óssea do septo, corneto inferior, corneto médio e corneto superior. Correto? Então, por que estudamos fratura de nariz? Qual a importância disso? A importância é que ocorrem muitos traumas, principalmente quando a pessoa é jovem. Então, esses traumas acometem mais os homens, porque fazem exercícios mais violentos, jogam futebol, lutam artes marciais, apesar que as mulheres estão entrando nessa faixa agora. Então, o homem, por sua natureza mais agressiva, tem muito mais trauma de nariz. E a incidência maior é dos 15 aos 25 anos, com predominância sempre dos homens. Outras etiologias que nós podemos ter para a nossa fratura de nariz é artes marciais, agressão física, acidentes de trabalho, acidentes domésticos e crianças retiradas a fórceps. Inúmeras são as classificações das fraturas nasais. Então, por passar rapidamente, ela pode ser unilateral, bilateral, cominutiva, e depois nós vamos ver isso no nossos raio-x para vocês entenderem melhor. E ela pode ser complexa quando tem fratura do septo, pode ter com hematoma septal, com laceração, e fraturas que atingem não só o osso nasal, mas foi tão grave que atingiu o malar e pode atingir a aorta e pode atingir o esfenoide. Importante é você fazer uma boa história, um bom exame físico e o exame complementar, você ter certeza que seu tratamento vai ser emergencial, vai ser de urgência ou pode ser eletivo. Lembrando sempre que a clínica da fratura de nariz é sempre 3. É dor, epistaxe e edema. Então o que acontece? O cara levou uma pancada, o que ele vai ter? Ele vai ter sangramento nasal, que é o epistaxe, pode ter dor e pode ter edema no rosto, ou o desvio do nariz. O que é mais comum? O mais comum é ter um rinodesvio, desvio do nariz. Como vocês veem aqui, ó, temos um edema
Aqui tem o nariz levemente desviado, onde você vê uma concavidade desse lado e uma convexidade desse. Nesse caso, como você já viu, é muito mais claro. Você vai ter o que? Ó, rinodesvio, edema em toda a região malar e região dos olhos e o epistaxe. Então isso aqui é a clínica da fratura de nariz. Esse caso é um caso recente, porque ele ainda está com sangramento ativo. Então ele teve uma pancada desse lado, atingiu aqui, fez uma convexidade, fraturou o septo e fraturou o outro osso desse lado. Então ele tem o que? Ó, rinodesvio, edema e epistaxe, a clínica da nossa fratura de nariz. Então na inspeção, o que você deve fazer? Você vai ver se tem uma deformidade do nariz, se tem um epistaxe, se tem edema, se tem uma hemorragia subconjuntival e, o mais importante, se em vez de estar pingando sangue aqui, está pingando um líquor claro, como água de rocha, que aí é líquor, não é líquido. E esse líquido vai propiciar uma meningite. A palpação, você vai fazer uma palpação no nariz, onde você vai ver crepitação, mobilidade, vai ver algumas espículas ósseas e vai complementar a sua palpação com o rinoscópio, procurando um edema, um hematoma no septo. Se tiver, perfura esse hematoma. Perfeito? Muito bem. O que nós vamos fazer para ter uma certeza que a tua palpação está correta? Vamos fazer um raio-x, que é o mais normal. Esse raio-x nós vamos usar a incidência de perfil e a incidência de Váteres. O que você vai ver no perfil nasal? Você vai ver o osso próprio do nariz, o osso nasal. Onde tem a fratura? Preto no branco, entrou ar no meio do osso. O osso é branco, entrou ar que é preto, isso aqui é a fratura. Uma fratura no osso próprio e uma fratura no osso nasal. Isso aqui está alinhado? Está alinhado, então não precisa ser um tratamento de urgência ou emergência. Normalmente os raios-x são muito ruins, você vê isso daqui, então você tem que acompanhar aqui e ver no finalzinho aqui o osso, então às vezes é difícil de ver. E nesse, com muito esforço, você vai ter uma fratura cominutiva, ó, quebrou o nariz inteirinho, então uma fratura cominutiva, correto? Aqui você já vê melhor uma fratura no osso próprio do nariz, que ela está alinhada, e fratura no osso nasal, aqui do lado. Aqui, uma fratura do osso nariz, que ela está não muito alinhada, muito pouco alinhada aqui, que merece uma redução, e fratura do osso nasal. Aqui também já é uma tomografia, você já vê uma fratura do osso nasal em 2 pontos. E aqui, fratura do osso próprio do nariz e fratura aqui embaixo do osso nasal. A incidência de Váteres é uma incidência onde te permite ver um osso nasal, outro osso nasal e aqui o septo. Professor, não vi nada. Não viu porque realmente esse raio-x está ruim. Esse daqui já está um pouquinho melhor, onde você vê aqui um osso nasal, outro osso nasal e o septo. Então o que você vê de diferente? Aqui está normal e aqui tem um defeito de enchimento aqui, então aqui está a fratura. Então vê o teu septo, um osso e aqui tem a fratura. Isso vai gerar dúvida, não é fácil de você ver. Então se você tem possibilidade de fazer uma tomografia, você vai fazer uma tomografia que a qualidade é outra. Você vê teu septo com uma fratura, vê o osso nasal aqui com uma fratura, o osso nasal com outro. Então, o que você vai analisar? Posso errar? Posso. Então, primeiro procura o septo. O septo vai vindo aqui até o meio dos 2 ossos nasais. Então, eis aqui, teve uma fratura aqui na ponta, outra fratura aqui, outra fratura aqui, outra aqui. Então, você vê a qualidade que é muito melhor. E aqui você vê um grande desvio de septo, talvez uma fratura antiga, que deixou esse desvio no septo. Na tomografia você pode ver também, ó, a pirâmide nasal, ó, você vê a pirâmide, o septo e aqui a ponta toda alterada. O que é essa ponta toda alterada? Sinal que houve uma fratura aqui no osso próprio do nariz.
Então esse aqui é um osso de um lado, outro osso do outro e o osso próprio do nariz aqui em cima. Olha o osso próprio aqui, ó. Vocês estão vendo essa bolinha aqui. Esse osso está aqui e esse daqui está do outro lado. Aqui, um váteres mostrando o quê? Septo, mostrando um osso íntegro e outro osso fraturado. Nessa outra visão, septo, que está torto, um osso íntegro, outro osso fraturado e uma fratura aqui no osso próprio do nariz, que é essa bolinha aqui da junção dos dois ossos. E aqui, o osso próprio do nariz está tão fraturado que ele caiu aqui embaixo. Existe uma resolução que chama 3D. Eles compilam todos os pedacinhos e montam as fraturas que houve, e aí você tem uma ideia dinâmica da coisa. Então olha a fratura onde que foi, afundou esse osso, afundou o septo. Então isso daqui é que você vê uma fratura em 3D. E aqui, ó, mostrando de novo, ó, o nosso osso nasal, o septo nasal, um osso nasal que quebrou e o outro nasal que está praticamente íntegro, mas quebrou no finalzinho. Então uma fratura grande desse lado e uma pequena dessa daqui. Ultrassom a gente não usa porque é muito difícil ver uma imagem. Então você, mediante esses exames, você pode fazer a segunda coisa, uma análise. Se o nariz está praticamente reto, você está em dúvida, fez teu raio-x, mas ainda não está bom, manda o paciente para casa. Se o sangramento for quase nada, manda pôr gelo, tomar um remedinho para dor, e no 5º dia ele volta com todos os exames. Você vai revisar o teu caso e vai enviar para cirurgia se for necessário. Às vezes não é necessário. Se tiver assimetria, obstrução, você vai ter que pegar, pode resolver de início, mas o ideal é esperar 5 a 7 dias. Para quê? Para você ter uma proteção jurídica, porque se esse paciente morrer na mesa de cirurgia, sem exame nenhum, você está morto. Você vai perder o teu diploma. Então espera 5 a 7 dias para operar. Não deixa chegar no 10, porque com 10 dias os ossos estão soldados, você não vai conseguir fazer uma redução incruenta. E essa redução do nariz pode ser feita com anestesia local ou anestesia geral. Correto? Então, qual que é o nosso objetivo? É usar esse aparelhinho que chama Forceps de Wash, reduzindo o nariz. De que maneira? O nariz levou uma pancada desse lado. Você vai enfiar o aparelhinho lá, reduz, faz esse osso voltar, faz o outro osso voltar ao normal e alinha o septo. Coloca tampão e gesso aqui dentro. Tampão aqui dentro você vai tirar de 24 a 72 horas e o gesso você vai tirar no 10º dia. Correto? Só isso, em 95% dos casos, você consegue resumir tua fratura. Se você está num lugar que você não tem condições de tratamento, você pode fazer com anestesia local. Que jeito? Você não tem nada, você pega um cabo de bisturi, o osso não está quebrado aqui, você vai anestesiar e vai empurrar esse osso para cima. Tampão e gesso por cima. Correto? Então nesse caso fazia anestesia local toda essa região, e aqui por dentro entra, suspende o osso para a posição, tampão e gesso por cima. E esse tampão que você vai colocar, mostrando no outro aparelho que você pode reduzir, correto? E essa estabilização da fratura, você vai fazer com que? Colocando tampão aqui, que pode ser dessa maneira só com gaze ou com dedo de luva, e em qualquer maneira você vai dar um pontinho nas duas gases ou nos dedos de luva. Para quê? Para isso aqui não escorrer e cair lá na rinofaringe. Correto? Isso aqui é tirar de 24 a 72. Se você tiver a possibilidade de colocar 2 tubetezinhos para o paciente respirar, vai ser um grande alívio para ele, porque você não vai só respirar pela boca. E o gesso, você vai fazer um gesso em forma de triângulo e vai fixar na testa e com o micropore aqui. Só vai retirar ele no 10º dia. Então vocês notem que aqui, ó, ele já está sem o quê? Sem o tampão, que é retirado de 24 a 72 horas. No caso de você não conseguir resultado com
a técnica incruenta, você vai ter que fazer um trabalho muito maior, um tratamento cirúrgico nele, uma redução aberta, onde você vai usar o que? Fios ou mini placas para aproximar os ossos. E a incisão que você vai fazer para não deixar marca no paciente é assim, ó, aqui num canto, no outro, fazendo um H. Com isso você vai suspender essa parte da pele para cá e essa parte para cá, onde você vai ter acesso a todo o osso nasal, onde você depois afasta com um ganchinho e amarra esse osso com um fio de aço. Correto? O fio de aço amarrando e reposicionando o osso, e às vezes você tem que passar o fio perfurando desse lado, amarrando ele aqui para fixar aqui, às vezes fixar no osso frontal. Mas isso são 5% dos casos, 95% você faz uma redução somente incruenta. No pós-operatório, o que você vai fazer? Você vai dar um remedinho para ele desinchar, que é a hidrocortisona, deixar com o tampão e a tala de 8 a 10 dias. E ver esse resultado depois de 3 meses. Então, ó, vendo aqui, ó, levou uma pancada daqui, entortou o nariz, e aqui o nariz com uma redução incruenta. Então, você acabou a tortuosidade e as narinas estão normais. Aqui, ó, estava torto pela pancada e aqui voltou à normalidade. O que você pode ter de complicação? Você pode ter o que? A pior delas é você tirar o tampão, o paciente chegar e depois falar, doutor, ó, tá pingando uma aguinha aqui, ó, clarinha. Isso aqui é o que? Houve uma fístula, quebrou lá no esfenoide e está drenando o líquido. Ele vai respirar e vai entrar ar lá no sistema nervoso central, vai fazer uma meningite e ele vai morrer por meningite. Então você tem que chamar o neurocirurgião para ele lacrar essa fístula que houve. Fora isso, você pode ter o quê? Você pode ter infecção, você pode ter desvio de septo, pode ter equimose, edema, ter algum sangramentozinho ainda, o edema que formou na mulher, pode ter o afastamento dos ligamentos cantais, ou o paciente ficar com uma face mongol, ou pode ter o que? O nariz em cela, ou dentro da narina colabar mucosa, que isso aqui é chamado sinéquia, certo? Que vai dar o que? Uma insuficiência respiratória. Correto, minha gente? Então pergunto para vocês, o que vocês fariam nesse caso com essa moça? Essa moça chegou para vocês no pronto-socorro. O que vocês fariam? Faria o que? Primeiro, a ABCD do trauma, colocando tampão aqui dentro para estancar essa hemorragia. Enquanto estanca, o que você faz? Faz seu história, exame físico, exame complementar, palpação, pede o raio-x, que incidências, perfil e váteres, e depois disso, você vê se tem fratura. Se a fratura tem, você pode mandar essa moça para casa. Como o sangramento aqui não é um sangramento vultuoso, você vai tirar o tampãozinho, ver se parou o sangramento, parou, você manda ela para casa e no 5º a 7º dia você vai operar. Aí vocês vão me perguntar, mas doutor, e esse corte aqui não propicia infecção? Propicia, você deve suturá-lo no pronto-socorro, nunca mandar para casa com esse corte. Sutura no pronto-socorro, envia para casa o nariz fraturado mesmo, essa moça vai pôr gelo, vai dormir de cabeceira elevada, pingar um vaso constritor no nariz, você vai passar um remédio para dor, no 5º dia ela volta com todos os exames, hemograma, coagulograma, avaliação de risco cirúrgico, tudo, e você vai operá-la. Por quê? O nariz sangra muito, então vai operar de preferência com anestesia geral. E o pós-operatório, no perioperatório você vai colocar tampão aqui e gesso aqui em cima, correto? Então isso é o quadro que vocês podem se deparar. Apesar de ser um quadro fácil, às vezes você perde a sequência da resolução, então fique sempre na rotina. Vocês ficando na rotina, vocês não terão sucesso na maioria das vezes. O meu muito obrigado
eu vou enviar para vocês um capítulo de fratura de nariz, onde vocês estudarão por ele.